Que Deus venha usar ela com poder e autoridade. Maravilhoso e eterno Deus, santo e poderoso, aqui está, Senhor, a tua filha, Pai, que vai nos trazer a mensagem da tua palavra nesta tarde, Senhor. Querido Deus, vem usar ela, Pai, com poder, autoridade, graça, unção e sabedoria, Senhor amado. Que ela venha falar tudo aquilo que está dentro do seu coração, Pai, que o Senhor já colocou para nos trazer nessa tarde, ó Pai. Pai querido, que nós possamos sair daqui, Senhor amado, bem diferente como entramos, Pai querido. Pai santo e poderoso, eu te entrego a tua filha nas tuas mãos, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor nesta tarde. Agradeço a Deus por esta oportunidade, irmã Ana, né, que me formulou o convite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. E vamos estar lendo, que tem por título os 2 fundamentos, a palavra do Senhor. Uma palavra bem conhecida, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus por esta palavra. Sabemos que Jesus ali, o primeiro sermão, né, que Jesus fez para os seus discípulos e para todos aqueles que acompanhavam aquela multidão, o sermão da montanha, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Vimos ali no sermão da montanha que o Senhor diz: bem-aventurado os que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque são consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. O que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vivem antes de Deus. E o Senhor foi falando esse sermão, também falando da luz e sal da terra. E aí ele foi discorrendo, né, do amor do próximo. Falou vários ensinamentos aqui para o povo. E no final ele encerra com essa parábola desses 2 homens, né, dos 2 fundamentos. Porque eu creio que essa parábola aqui é um resumo de tudo aquilo que ele falou, que ele estava discursando para aquele povo ali. E ele faz esta comparação desses 2 homens
que construíram, irmãs, é as suas casas. Mas o Senhor não está falando uma casa física. Aqui o Senhor está falando, se referindo a uma casa, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa espiritual. Dando essa comparação para este homem, para esses homens. Interessante é que esses dois homens, eles construíram a casa no mesmo ambiente. E eles um construiu na areia e o outro construiu na rocha. Naquele tempo não existia pedra, não existia asfalto, não existia nada dessas coisas, eram areia. E chegou um homem e construiu a sua casa na areia. E chegou o outro e construiu a sua casa na rocha. Mas por que este homem construiu na rocha se só tinha areia? O segredo é que ele cavou, irmãs. Ele não se satisfez de chegar e colocar sua casa em cima de uma areia, porque ele sabia que a areia não trazia segurança. E uma casa tem que ter segurança, né? Uma casa é um lar, é onde nós habitamos, então tem que ter segurança. O que ele fez? Ele cavou até encontrar a rocha, enquanto que o outro não se preocupou com isso, se acomodou, tá bom assim, fez as coisas de qualquer jeito, construiu numa areia. E nós sabemos que a areia, ela é flexível. A areia, ela transborda. Ela qualquer coisinha, ela vai embora. Não é assim? Mas aquele homem que construiu na rocha a casa dele, o Senhor se agradou. Porque ele teve o cuidado. E isso traz uma grande lição para nós, irmãs. O cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. O cuidado que nós temos que ter com o reino de Deus. O reino de Deus não é superficial. A nossa vida espiritual não é superficial. Ela é profunda. Porque toda vez que Jesus fala em fundamentos, ele fala em renovo, ele fala em transformação, ele fala em uma nova vida. Então nós temos que cuidar a nossa vida espiritual. Ela é profunda. Nós temos que criar raízes. Temos que ter firmamento. E o firmamento, ele só vem lá bem no fundo. Então nós temos que cavar, que nem este homem que cavou a sua casa. E ali ele construiu, irmão, a casa dele. E o outro também construiu no mesmo lugar. Provavelmente eram praticamente juntos, né? Ali, casas iguais, né? Mas tinha uma grande diferença, que um colocou, aparentemente olhando, eram iguais, fez a sua casa, a construção na areia, e o outro na rocha. E diz a palavra do Senhor, irmãs, que vieram os ventos e as tempestades. Veio, se nós analisarmos aqui, para o homem que construiu a casa na rocha, veio vento, veio a tempestade. Para o da areia, veio vento e veio a tempestade. Da mesma forma. Iguaizinhos para os dois. Só teve uma diferença. Que quando veio o vento e a tempestade, a chuva, o que construiu na areia, teve uma grande ruína. A casa dele foi embora. Não conseguiu se manter em pé. Não tinha estrutura. Não tinha fundamento. E a nossa vida espiritual é assim, irmãs. Se nós não tiver fundamento, estrutura, nós não conseguimos ficar em pé. Qualquer problema na nossa vida, qualquer adversidade, nós vamos retroceder. Nós vamos nos queixar. Nós não vamos ter entendimento.
Já o que construiu na rocha, não. Veio a mesmos intéptos, mesmo vento, mesma chuva, e ela se ficou em pé, porque ele tinha fundamento, ele tinha raiz. Ele construiu a sua casa na rocha. Que nós possamos espiritualmente na nossa vida, irmãos, estar firmado, ser enraizado. Porque nesses últimos tempos que nós vimos, quantos estão retrocedendo, quantos estão parando na caminhada dos nossos irmãos, quantos estão por qualquer coisa desanimando, saindo fora, porque não tem o que, esse fundamento espiritual. Esse fundamento que nós buscamos aonde, irmãs? Nós buscamos na oração, nós buscamos na consagração, nós buscamos na obediência. Nós estamos sobre o tema Mulheres de Deus na Torre de Vigia. O que você faz na Torre de Vigia? Você ora, você tem vigilância, mas o principal de tudo isso, irmã Ana, é a palavra do Senhor. É a palavra que tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Porque a palavra do Senhor é que nós vencemos todas as coisas. Porque não adianta eu estar orando e não estar vigiando, né? Não ter a palavra de Deus comigo. Porque aqui diz, a mesma coisa o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as pratica. E para o homem também ali da areia, que construiu da areia, ele diz, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica. Então o segredo é ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Porque se eu não praticar a palavra do Senhor, não tenho fundamento. O fundamento para a minha vida espiritual é a palavra do Senhor. Ele é lâmpada para o nosso caminho. Ele é luz. Então nós temos que estar com a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. E se nós não tivermos a palavra do Senhor, nós não vamos ter fundamentos. Porque vai vir as tempestades, vem para todos, irmão. Tempestade. Vem problema de enfermidade, vem problema financeiro, vem problema familiar, vem tantas tempestades na nossa vida, tantas coisas que a gente está passando. Mas se não tiver um fundamento sólido na palavra do Senhor, não consegue suportar. Não consegue, irmão. Mas se tiver fundamento na palavra do Senhor, eu vou passar. Mas eu vou passar na presença do Senhor. Eu estou passando, mas eu tenho um Deus forte e verdadeiro que está comigo. Eu estou passando, mas Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está comigo porque eu estou angustiada. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãs. Então é esse fundamento que Jesus falava e ensinava. Quem é esse fundamento? É o mesmo que estava lá em Abacuque. Quando ele viu a situação do povo, foi lá para a torre de vigia, se prostrou, orou, esperou a resposta de Deus. E agora aqui, esse Deus que estava lá, que deu livramento para eles, agora está aqui, no livro de Mateus, que se fez carne e habitou entre nós, dando os mesmos ensinamentos, irmão. Dizendo que nós temos que estar firmado nele. Dizendo que nós temos que ter a nossa vida entregue para o Senhor. Não podemos ter uma fé rasa. Mas temos que ter uma fé sólida. Uma fé fundada em Jesus Cristo. Uma fé verdadeira. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, ora, o intuito do presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência e de fé sem hipocrisia. Por que Timóteo falou isso?
Porque tem a fé que é verdadeira e a fé que não é verdadeira. Ah, mas eu creio em Deus. Sim, tu crê em Deus. Mas e a hora que chegar a adversidade? Tu vai continuar firme? Tu vai estar alicerçada? Ou eu digo, Senhor, eu tenho fé em Ti, Pai. Mas se Tu me dá tal coisa, eu faço isso e faço aquilo. Começa a barganhar com Deus. Começa a fazer troca com Deus. E Deus não é Deus de troca. Porque se Ele quer, Ele dá. Se Ele não quer, Ele não dá. Então nós temos que ter uma fé genuína no Senhor. Não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o que estamos passando. Não podemos querer fazer troca com o Senhor. Muitos dizem assim, eu vou sair, não quero mais nada, porque eu fiz tantas coisas, e o que eu ganhei com isso? O que tu ganhou, irmão? Tu ganhou o teu livro escrito, o teu nome escrito no livro da vida. Tu ganhou a salvação da tua alma. Que coisa melhor que isso? Que coisa mais preciosa e mais valiosa que isso? E muitas vezes o Senhor não dá, porque o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe como tu vai agir. E Deus, pelo grande amor que Jesus tem pela nossa vida, muitas vezes não dá porque Ele não quer nos perder. Então eu não posso pensar assim. Eu tenho que ter uma fé genuína com o Senhor. E esses homens construíram o prudente. O que é prudência, irmão? É cauteloso, não procura o perigo. É precavido, prepara-se antecipadamente. Ele se preparou antecipadamente para construir a casa. Ele cavou, até conseguir sólido, um firmamento sólido para a construção da casa. Porque ele já estava precavindo o que poderia vir a acontecer. Mas o outro não. O insensato é o doido, o delirante, sem noção, cujos atos são contrários do bom senso. Age com negligência. Não quer saber do certo e nem errado. Ele faz o que ele acha. Então Jesus, explicando, ensinando, ele diz: aquele que ouve estas palavras e as pratica, será comparado ao homem que construiu sua casa na rocha. Sermos praticantes da palavra do Senhor. Muitas vezes negarmos a nós mesmos. Muitas vezes ser vaso e deixar que o oleiro venha trabalhar na nossa vida. Não resistir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Não limitar as coisas. Ter dependência do Senhor. Isso o Senhor pode, Jesus, mas aqui o Senhor não pode, não. Ele tem que ter poder, tem que poder todas as áreas da nossa vida. Tem que estar entregue na presença do Senhor. Tem que ser para o Senhor. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Porque elas não conhecem Jesus. Elas ouvem falar de Jesus, mas elas não conhecem, irmãos. Porque se conhecesse verdadeiramente quem é Jesus, nunca, irmã, nunca retrocederiam, nunca teriam dúvida de nada. Porque Jesus é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, irmão. Toda honra, toda glória para esse Jesus que nos salvou. Quem era nós? Muitas vezes eu digo na minha oração: ai, Senhor Jesus, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria agora? Talvez estaria até morta. Mas Ele me olhou, estendeu a mão para mim. E como é que eu não vou ter gratidão e não vou reconhecer isso ao Senhor? Temos que ouvir a palavra e praticar a palavra. Muitos ouvem a palavra. Assim como o homem também que construiu a casa na areia, ele ouviu também, mas ele não praticou. Mas se ouvir e praticar, irmãs, nós temos firmado em Cristo.
firmada em Cristo. Porque se nós praticar, nós vamos ter uma vida de obediência. E a obediência é a chave para todas as coisas na nossa vida. A pessoa que é desobediente desagrada ao Senhor. Deus não se agrada do desobediente. A pessoa desobediente é pessoa soberba. Está sabendo que está errado, mas continua errando. Não abre mão. Não tem humildade. E nesses últimos tempos, irmãos, que nós estamos vivendo na face da terra, nós precisamos cavar a palavra do Senhor para a nossa vida, para nós ter uma profundidade, um edifício forte, um fundamento forte. Está tão perto a vinda de Jesus, nós ficamos até aqui agora. E por que está tão perto? Vamos desistir? Não vamos desistir não, irmãs. Vamos continuar na torre. Agora, irmãs, até a vinda do Senhor, irmã, vamos continuar falando que mulheres de Deus na torre de vigia. E vencendo pela fé. Porque a fé é o alicerce para todas as coisas. A fé faz com que tu ouça e acredite. A fé faz que tu entenda que Jesus é o nosso Salvador. A fé é que faz com que tu venha ter coragem. Então nós temos que ter uma fé genuína em Jesus Cristo. Todos nós vamos passar por tempestade. Mas interessante que a tempestade, irmãs, que nós passamos, nos ensina. Na tempestade, muitas vezes os milagres acontecem. Na tempestade. Vemos lá o exemplo de Pedro. Naquela tempestade que teve. Se apavorar os discípulos. Vamos morrer. E lá do outro lado viram um vulto. É um fantasma. Não, era Jesus. O que Jesus disse? Pedro estava atormentado. Ele ia morrer. Para ele, para a cabeça dele. E eles conheciam o mestre. Eles sabiam que com Jesus nada podia acontecer com eles, porque Jesus estava junto com eles. Vem. Se és tu mesmo, então vem caminhando. Um milagre. O privilégio de Pedro caminhando em cima das águas. O Senhor atribuindo o poder dele a Pedro. Porque tem que ter poder para fazer isso aí, irmã. Tem que ter muita fé. Pedro naquela hora se reforçou de fé. E foi junto ao mestre. Pena que ele olhou e viu a adversidade. Viu a tempestade. E quando ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Mas glória a Deus que naquele momento o Senhor tomou as suas mãos. É assim que Deus faz com nós. Muitas vezes, irmãos, o Senhor deixa vir a tempestade sim na nossa vida. Mas Ele deixa até o nosso limite. Quando Ele vê que não dá mais, que nós vamos afundar, Ele estende a sua mão. E nos assegura. E nos fortalece, nos ajuda. Viu, irmão Ramão? É na hora da adversidade, quando nós temos um fundamento firmado na nossa vida, o Senhor vem estender as suas mãos e nos dá vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus fez questão de mostrar para eles, ensinar para aquela multidão e para os discípulos, irmãos, esta palavra. Ouve e pratica, porque se tu escutar e tu praticar, eu vou estar contigo todos os dias da minha vida. Porque Jesus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós temos que ser mulheres, homens, compromissadas com o Senhor. Temos que ter compromisso com o Senhor.
também na tempestade, aquela outra tempestade que teve, veio aquela água, e os discípulos também achavam que ia morrer, e estava lá Jesus dormindo bem tranquilo, né? Mas por que se amedrontar se ele estava ali dentro do barco, todo poderoso? Como o ser humano é frágil, como o ser humano é medroso, irmãs. Porque eles conheciam Jesus, eles estavam ali vendo os milagres de Cristo. E Jesus estava lá com eles, lá dentro do barco. E eles amedrontados. E aí Jesus levanta e diz: oh, homens de pouca fé, não? Eu estou aqui para ajudar vocês e vocês estão aí tremendo de medo, né? Então, nos demonstra, irmã, que muitas vezes limitam o poder do Senhor. E nós não podemos limitar o poder do Senhor. Ele é grandioso. Ele é o dono do universo. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesta tarde eu falo e exalto o nome de Jesus, irmã, porque eu tenho gratidão por Jesus. Porque Ele me deu vida, irmãs. Me deu vida 3 vezes. 3 vezes eu quase morri. E me deu uma vida para a vida eterna com Ele. Glória a Deus. Então, irmãs, é motivo de nós agradecermos a Deus por esses momentos. Mas nós temos que ouvir, e a palavra nos diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. E quando nós não fizemos isso, aqui no versículo 7, diz assim, capítulo 7, esse capítulo, e versículo 22, ele está advertindo sobre os falsos profetas, o Senhor, para eles. E ele diz assim, ó: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Em teu nome, sim, em meu nome, porque o nome dele é grande. Ele nos dá autoridade, no nome dele nós levantamos a mão e o enfermo tem que melhorar. Nós levantamos a mão e o demônio tem que correr fora, porque é em nome dele, e ele nos dá essa autoridade. Mas o que acontece, irmã? Por causa do nome dele, as coisas acontecem. Porque muitas vezes, aqui, ó, precisa ter um fundamento forte e profundo e não tem. Então vai chegar naquele tempo. Eu fiz isso, sim, mas não te conheço. Não te conheço. Porque tu não teve um fundamento alicerçado em mim. Porque ouviste a minha palavra, conheceste a mim, usaste o meu nome para minha obra, mas não praticaste a minha palavra no teu dia a dia, lá no teu lar, lá no teu trabalho. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Ele contempla a terra e Ele sabe todas as coisas. Eu posso me esconder das irmãs, posso me esconder, mas de Jesus eu não me escondo. Ele sabe tudo sobre mim. E tem um anjo, irmã, que escreve, e parece que em Malaquias que está escrito. Ali ele fica escrevendo o tempo todo, irmã Fátima, tudo ele fica escrevendo. É um memorial do Senhor. E naquele dia diz que vai ser aberto os 3 livros. Os 3 livros. Não é só um, são 3 livros que vai ser aberto.
Um deles vai estar ali toda a tua história terrena. Todo o memorial vai estar ali da tua vida. E o outro vai ser das obras, e o outro vai ser o livro da vida. Então, irmãs, não tem escapatória. Vamos cavar. Vamos viver na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos praticar a palavra do Senhor, amadas. Vamos ter esse alicerce, vamos ser este homem que cavou na rocha a sua casa. Lá no nosso lar, a nossa casa, o nosso lar, aonde estamos, aonde nós convivemos, que possamos ser esse homem e agradar ao Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, 11, nos diz assim: agora ninguém pode colocar outro fundamento daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Jesus Cristo é o nosso fundamento, irmãs. Não tem outro fundamento a não ser o Senhor na nossa vida. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, nos diz: edificados estão sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha principal. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é a rocha principal. O Senhor é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Que possamos ficar firme na presença do Senhor, não importando a nossa situação, a nossa adversidade, os nossos problemas. Vamos continuar na presença desta rocha maravilhosa, que nos sustenta, que nos abraça na hora difícil, irmão. Que quando às vezes parece que estamos sozinhos, sem ninguém, mas chegamos lá, dobramos o nosso joelho, sentimos a sua presença, o seu abraço, o seu amor, a sua compreensão, e saímos alegres, firmes, com esperanças renovadas. Então vamos ouvir e praticar a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, mas já está na hora. Glória a Deus. Irmã que quiser receber oração nesta tarde, pode passar aqui na frente, nós vamos estar orando. As irmãs intercessoras vão estar também intercedendo. Enquanto o grupo vai louvar o Senhor, as irmãs podem se aproximar aqui, nós vamos estar orando, irmã. E vamos pedir para o Senhor fortaleza espiritual, revestimento espiritual nesta tarde. Para que o Senhor venha nos revestir do seu espírito, da sua fortaleza. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atravessar
agradecemos, Pai Santo, Pai maravilhoso, pela presença do Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor querido. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai Santo. Obrigado por cada vida, Pai, que está aqui na frente, Senhor. Jesus querido, não sei, Senhor, a necessidade de cada um, mas Tu conhece, Pai, cada pessoa que está aqui na frente. Venha suprir cada necessidade, Senhor. Se for enfermidade, Senhor, cura. Coloca Tuas mãos santas e saradoras, Senhor. Dá vitória, Senhor querido. Se for problema, Senhor querido, emocional, psíquico, Jesus querido, oh meu Deus e meu Pai, Tu tem poder sobre as Tuas mãos, Pai. Tu tem poder, Senhor. A Tua palavra foi pregada nesta tarde, Pai. Jesus querido, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Começa a renovar nesta tarde, Jesus. Começa, Senhor, a fazer um milagre nesta tarde. Começa a libertar, Senhor, nesta tarde. Aleluia. Vai libertando, sim, Jesus. Eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio, Pai, no Teu poder, no Teu agir, do Teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, grandes coisas, Senhor, Tu está fazendo nesta tarde, neste lugar, Senhor. Nós não enxergamos com os nossos olhos humanos, mas nós enxergamos com os nossos olhos espirituais, Senhor. Tu estás aqui, aleluia. Tu estás aqui passeando, Senhor, ajudando, protegendo, guardando, Senhor, renovando vidas, aleluia. Oh, Senhor, reveste, Senhor, cada um com Teu Espírito Santo, Jesus. Dá revestimento, Senhor. Oh, Senhor querido, ajuda e abençoa em nome de Jesus, Pai. Faz uma grande obra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti. É a última hora, Jesus. É a última hora, Jesus. É a última hora, Senhor. Nós precisamos de fortaleza espiritual, Senhor. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus por esta palavra, que Deus continue usando a vida da irmã Inês, que esta tarde eu vi que estava calminho, né, irmãs? Nós estávamos nos alimentando bem calminho, e eu creio que essa palavra não ficou só nos nossos ouvidos, mas caiu no nosso coração, e nós vamos colocar em prática, irmãs. E alguém pode pensar assim, mas quando é que eu desobedeço? Como que eu não estou obedecendo? O que eu estou fazendo que não estou obedecendo? A palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que está escrito lá. E lá está escrito como obedecer, o que fazer para obedecer, né? Para que as bem-aventuranças do Senhor nos acompanhem. Nós precisamos agradar ao Senhor. E eu agrado Ele quando eu obedeço. E quando eu obedeço, Ele estende as mãos de bênçãos e de poder sobre as nossas vidas. E nós somos abençoados. Amém, irmãs? Que continuamos na torre de vigia, orando e vigiando, né? Cuidando do que está acontecendo em nossa volta, observando os sinais da vinda de Cristo, que está muito próximo. Não vamos ficar desapercebidos, achando que não, isso aí eu escuto lá de quando eu nasci, a minha avó já falava. Não, irmãs, está bem próximo. Vamos juntas dizer? Mulheres de Deus, na torre de vigia, vencendo pela fé. Amém. Lá